fazer intercâmbio de graça utilizando a nota do Enem. Hoje eu vou deixar o passo a passo para você que assistir esse vídeo até o final, então já deixa um joinha, já se inscreve aí no canal para continuar aprendendo. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, acontece todos os anos no Brasil. Muita gente acaba fazendo essa prova para passar numa federal, para aplicar para uma universidade no Brasil, ou até mesmo para tentar algum tipo de bolsa, como o ProUni. O que pouca gente sabe é que essa prova também pode ser utilizada no exterior. No Brasil existe uma bolsa de estudo chamada ProUni. Ela tem duas versões, 50% e 100%. Da mesma maneira que existe o ProUni no Brasil e milhares de pessoas podem aplicar e estudar de graça em instituições através do ProUni, da mesma maneira existem diversas instituições, não é uma, não é 10, não é 100, não é 1000, são milhares de instituições ao redor do mundo que a gente pode, como brasileiros, estudarmos também e utilizarmos esses benefícios que os países dão para países pobres, subdesenvolvidos, como o Brasil. E você que é brasileiro tem muita coisa para reclamar, mas está aí uma coisa que a gente tem que levantar a mão para o céu e dar glória a Deus. Afinal, esse é um benefício que nós temos e podemos usufruir nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, na Ásia, na Austrália, etc. E pouca gente percebe que se chama bolsa de estudos. Basicamente existem três tipos: bolsa parcial, bolsa integral e bolsa full ride. A bolsa parcial é como se fosse o ProUni, só que 50%, 10%, 5%. A bolsa integral se chama full tuition, é o nome oficial dela, e é como se você tivesse passado no ProUni numa bolsa 100% ou passado numa federal. Passei na USP, passei na Unicamp, etc. Passei na Unesp. Você não paga nada para ir para lá, porque você tem uma bolsa de 100%, estuda de graça. Você tem esse mesmo benefício em todos os países desenvolvidos do planeta. E existe um terceiro tipo de bolsa, que foi uma bolsa que mudou a minha vida. Ela se chama Full Ride. E de cara eu já quero saber qual dessas três bolsas você quer conquistar. Comenta aí. Essa bolsa Full Ride é para a galera mais preparada. Igual no Brasil tem a galera que investe em cursinho preparatório, para Enem, para vestibular, etc. Tem a galera que investe em cursinho preparatório para sair do Brasil. Inclusive o melhor desses cursinhos preparatórios se chama Escola Preparatória M60 e está com vagas abertas, hein? Clica aqui embaixo e faz o seu pré-cadastro para a próxima turma. Os mais bem preparados conseguem uma bolsa dessa. Foi a bolsa que mudou minha vida, porque ela, além de ser 100%, ela também oferece alimentação, hospedagem, ela paga sua passagem aérea de ida e de retorno, seja para a Flórida, para o Japão, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, para Portugal, para o país que você quiser fazer a sua aplicação, e também paga visto, também paga seguro-saúde para você ir lá e, se ficar doente, poder ir no hospital e não precisar pagar, e dependendo da bolsa ainda permite que você retire uma permissão de trabalho, e dependendo da bolsa ainda permite que você largue a família inteira. Existem muitos benefícios que muitos brasileiros nem imaginam, e por isso que eu faço questão de sempre ensinar e trazer aqui para vocês. E quando a gente olha da perspectiva do Enem, a primeira coisa que eu acho maneiro é que Enem não tem idade, né? Você pode aplicar para o Enem no final do ensino médio, 16, 17, 18 anos, você pode aplicar com 30, 50, 60, 90 e dane-se, né? E da mesma maneira que o Brasil, você pode começar a fazer medicina com 90 anos de idade, no exterior você pode fazer qualquer programa que você quiser, qualquer curso, em qualquer idade, em qualquer área, contanto que o país tenha universidades que aceitem o Enem. E aqui eu vou falar um negócio para vocês que ninguém conta na internet. Mas como eu trabalho com isso há mais de 10 anos e já tive o prazer de ajudar mais de 10 mil brasileiros a saírem do Brasil com bolsa de 100% nos melhores 60 países do mundo, eu consigo te dizer do ponto prático o que você precisa se preocupar. E de cara, não é para todo mundo. Utilizar a nota do Enem para sair do Brasil não é para todo mundo, e eu quero te ajudar a entender se faz sentido para ti ou se não faz. Primeira coisa, não são todos os países que aceitam. O processo convencional de sair do Brasil com bolsa de estudos, você pode aplicar com 8 anos, com 12 anos, pode fazer ensino fundamental, ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, estágio, pode trabalhar, pode estagiar, pode fazer o que você quiser, pode fazer intercâmbio de inglês, de espanhol, etc. Tudo isso tem no M60, link aqui embaixo para você que quiser se aprofundar, vai ser um prazer te ensinar essas técnicas. São mais de 850 mil bolsas de estudos que existem nesse formato e são infinitas. Mas quando a gente vai pro Enem, esse caminho específico, a gente não tem toda essa capilaridade. A gente não vai falar de 850 mil bolsas em todos os países do mundo. A gente vai falar das exceções. E aqui já tem um ponto fraco. Não é todo país que aceita o Enem. E não é toda universidade dentro dos países que aceita o Enem. E eu gosto de abrir o jogo e falar verdades que ninguém conta pra você, porque a galera só vende o sonho, né? Ah, como utilizar o Enem? Não, dá pra utilizar. Mas lembra
que é um caminho que é exceção. É como se você estivesse num jogo de videogame e tivesse a opção. Nesse lado tem 99 baús de tesouro. Nesse outro tem um. Qual você quer abrir? E aí o cara que escolhe o Enem vai naquele 1. Ele pega 1% das bolsas de estudos, 1% das oportunidades e deixa os 99% de lado. Pode ser estratégico? Pode. Por quê? Porque é uma prova que você já ia fazer no final do ensino médio, é uma prova que mesmo que você tenha 30, 40, 50, 90, 397 anos, é só fazer o registro, pagar uma taxinha ali super barata, quase de graça, vai lá e faz, você pode estudar em casa, tem muito material na internet, tem muito professor de cursinho que dá aula no YouTube de graça, você tem muito material para estudar e é em português, né? Então facilita o negócio. Para quem pensa em, vou tentar uma faculdade fora através do Enem, e se der tudo errado, tento em alguma no Brasil, pode fazer sentido. Mas para quem quer fazer uma estratégia um pouquinho mais robusta para pegar 99% das bolsas e não pegar a exceção que é 1%, pode fazer sentido fazer mais o caminho do preparatório M60 para abranger mais oportunidades, beleza? Entendendo isso, quais são as regiões, os países, as universidades que aceitam o Enem? Vamos falar primeiro sobre países. Os programas da Europa, eles acabam tendo muita afinidade com o modelo brasileiro. Então, se você quiser utilizar o Enem para estudar em Portugal, para estudar no Reino Unido, para estudar na França, na Itália e em diversos países, você consegue utilizar. E por que eu dei uma ênfase e comecei a falar sobre a Europa? Porque a maioria das universidades desses países aceitam o Enem. Então, se você for aplicar para Portugal, dezenas de universidades, aliás, as principais universidades do país vão aceitar o Enem. No Reino Unido, a mesma coisa, as principais universidades do Reino Unido vão aceitar o Enem. A Universidade de Oxford, famosíssima, aceita o Enem. Universidades na Irlanda aceitam o Enem. Eu estou falando de Europa, então estou dando alguns exemplos de países, mas praticamente na Europa inteira você vai encontrar instituições que aceitam o Enem. Ponto. Quando a gente vai para a América do Norte, no Canadá, a gente não vai ter 10 universidades lá que aceitam o Enem. É aceito o Enem no Canadá? Sim, mas em poucas universidades. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Menos de 10 universidades nos Estados Unidos aceitam o Enem. Então você tem que pensar, poxa, Estados Unidos, só um país que é os Estados Unidos, eles têm 350 mil bolsas de estudos. 350 mil. Não é 3, não é 30, não é 300, não é 3 mil, não é 30 mil, é 350 mil. Faz sentido, ao invés de eu aplicar para 350 mil bolsas, eu tentar aplicar para 5? Percebe como você diminui muito as suas possibilidades? Reforço, é uma possibilidade? É algo que você pode fazer? Óbvio. Mas será que é estratégico? Será que eu não estou deixando 99,9% das coisas na mesa ao utilizar isso? E às vezes sim, às vezes não. Às vezes você tirou 1000 na redação do Enem, às vezes você foi bem pra caramba, tirou 950, 900, tirou um notão que você passaria em medicina na USP. Cara, utiliza essa nota aí. Aplica lá pra Nova York University, aplica lá pra Universidade de Toronto, aplica pra Oxford, aplica pra onde você quiser, porque é uma notona, sacou? Só não esquece que no modelo internacional você vai ter que enviar outros documentos, como por exemplo, uma redação sua. Anota aí que você vai precisar disso daí preparado. Dependendo da universidade é mais de uma redação. Quais são os seus sonhos de vida, seus pontos fortes, seus pontos fracos, as pessoas que te inspiram. Me conta uma história, um momento da sua vida que comprova que você vai ser um bom aluno aqui. Várias coisas que você vai precisar fazer. Vai ter que enviar um currículo seu, vai ter que fazer diversos projetos fora da escola, fora da faculdade, projetos não obrigatórios que se chama extracurricular, coisas que vão desenvolver os seus hobbies, seus sonhos, as suas paixões, as coisas que você gosta de fazer. Talvez tenha que fazer uma prova de idioma, vou aplicar para uma universidade no Canadá que fala francês. Talvez você tenha que mostrar que você tem um francês avançado. Vou aplicar para Toronto, talvez você tenha que mostrar que você tem um inglês avançado. Estados Unidos, mesma coisa. Portugal não precisa, então vai para o francês é mais fácil, então vai para a França. Repara que você sempre vai precisar tomar decisões estratégicas, e é isso que ninguém te conta, porque quando você entende as regras do jogo, fica mais fácil você decidir, então vou por esse caminho ou vou por aquele. E o que ninguém faz, eu estou fazendo pela primeira vez aqui na internet, é te abrir quais são as possibilidades para que você tenha autonomia de escolher o que é melhor, porque você sabe onde você quer chegar no futuro, quais são os seus sonhos, e uma coisa você já entendeu, vai ter que ralar bastante, vai ter que se preparar, vai ter que investir tanto tempo quanto dinheiro para estudar, para se preparar, né? Cursinho, preparatório M60, seja lá o que for, vai ter que investir energia para fazer esse processo acontecer, afinal ninguém vai te dar uma bolsa de estudos do nada. Da mesma maneira que ninguém vai te dar uma bolsa de estudos de 100% na USP se você não se preparou, no exterior vai ser a mesma coisa, tem que estudar, tem que ralar para passar. Um ponto interessante aqui, que é mais um benefício,
é que no exterior é mais fácil de passar que no Brasil. É mais fácil você passar em Harvard do que na USP, só para você ter ideia. Por quê? Porque o modelo é diferente. E o modelo vai considerar sua história, seus pontos fortes, seus talentos, seus defeitos, as suas habilidades, os seus sonhos, os seus talentos, os seus hobbies, tudo é considerado. Você é avaliado 360 graus e isso é lindo, porque nós, como brasileiros, a gente tem muita coisa a agregar, a contribuir. E isso acontece porque o processo internacional, ele olha as 10 categorias de inteligência. Inteligência esportiva, inteligência de videogame, inteligência ambiental, inteligência, todas, introvertidos, inteligência dos extrovertidos, de comunicação, liderança, tudo é olhado. No Brasil não, no Brasil eles só vão olhar se você é bom em decorar as matérias do ensino médio, matemática e interpretação de texto. São basicamente 3 coisas que são avaliadas, no exterior são 10. Então a gente acaba se destacando simplesmente por sermos seres humanos nascidos no Brasil e sobrevivermos, né? Tudo o que um país subdesenvolvido, com educação precária, com segurança ruim, etc., trouxe pra gente do desafio e que coloca a gente bem na frente, até de maturidade, do que jovens de outros países. Outros lugares que aceitam o Enem, Coreia do Sul, China, Austrália, basicamente todos os países desenvolvidos vão ter poucas universidades que aceitam o Enem, e na Europa é onde geralmente tem os maiores polos, igual eu falei para vocês, como Portugal e Reino Unido, que várias universidades, ou praticamente todas as grandes universidades, acabam aceitando o Enem. Só lembra que não é o Enem sozinho, sempre vai vir com outras documentações de acordo com o processo seletivo do país. Então, indo para o nosso passo a passo, se você decidiu que você quer estudar fora com o Enem, o que você vai precisar fazer? Primeira coisa, se dedique para o Enem. Segunda coisa, entenda o modelo educacional do país que você está aplicando. Preparatório M60 pode te ajudar com isso, vai ser um prazer te treinar para essa jornada internacional, como a gente já preparou mais de 10 mil brasileiros que foram aprovados no exterior. Você vai entender esse modelo internacional e da mesma maneira que você dedica tempo se preparando para o Enem, 9 anos de ensino fundamental, 3 anos de ensino médio e mais um tempo de cursinho, precisa dedicar um tempo de qualidade para essa preparação internacional, que vão ter outras coisas que vão ter que ser agregadas. Então é um processo que pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não ache que é um negócio mágico, que você vai simplesmente ali, estalar o dedo, porque não tem mágica, a gente está falando com pessoas maduras aqui e eu sei que você consegue compreender isso, né? Se prepare com antecedência. Hoje a gente está preparando quem vai sair do Brasil daqui a 3 anos, só para você ter ideia. Então, se você tem essa ideia de ir para fora, tem que começar a se preparar rápido, ainda dá tempo, mas não procrastina. A gente vai ter que escolher os países que a gente vai botar nessa energia. Eu recomendo que você escolha até 3 países, porque senão você vai aplicar para muita coisa, não vai ficar legal. Muita gente fala assim, quero aplicar para a Europa. Legal, a Europa tem 50 países. Qual país você quer aplicar da Europa? Escolhe no máximo 3. Se você conseguir 2, ou se você conseguir 1, melhor ainda. Por quê? Porque daí você vai fazer uma imersão para entender o modelo daquele país, o que eles valorizam, o que é importante, e cada país vai ter sua documentação. Em alguns você vai ter que enviar até o RG para você ter ideia, em outros ninguém vai estar nem aí para isso. Beleza? Escolheu o país? A gente vai montar uma lista de universidades. Eu recomendo que você escolha entre 9 a 12 universidades para botar a sua energia. Por quê? Porque a gente vai ter que pesquisar sobre essas universidades e entender o que elas valorizam do candidato. E diferentemente do processo brasileiro, que você simplesmente envia a sua nota do Enem através de uma plataforma como o ProUni, por exemplo, ou o FIES, ou seja lá qual for, SISU e aí vai, lá fora não. A gente vai entrar no site de cada universidade, vai ler a história, vai ler os valores, vai entender o que aquela universidade gosta e a gente vai adaptar a nossa aplicação para aquilo. Se a gente percebe que aquela universidade gosta mais de esportes, poxa, eu vou colocar uma extracurricular esportiva, um hobby esportivo. Se eu percebo que aquela universidade gosta mais de redação, de escrita, porque ela formou grandes escritores, poxa, eu vou colocar alguma coisa que esteja relacionada à poesia, à literatura, à escrita, um livro, um blog, seja lá o que for. Se eu percebo que aquela instituição gosta mais de gente criativa, vou focar nisso, ou gosta mais de artes, ou gosta mais de exatos, ou gosta mais de humanas, ou gosta mais de trabalho voluntário, e aí vai. São milhões e milhões de possibilidades. Quem vai dizer pra gente quais serão os focos que a gente vai ter que colocar na nossa preparação? Não é eu, nem você que vai escolher. Quem vai dizer é a instituição que você selecionou. Vai estar escrito lá no site deles, lá, por isso que tem que ler com bastante calma. E lá também vai estar as datas de quando você vai ter que enviar a sua aplicação. E essa data geralmente tem 2 nomes, que é o Open, a data que abre as aplicações para você começar a enviar de fato ali a sua documentação, e a deadline, que é o prazo máximo. E muita gente faz o planejamento errado focando no prazo máximo, sendo que tem que focar no Open, na abertura das inscrições, para você ali nas primeiras semanas já enviar sua documentação. No site da universidade também vai estar quais são os requisitos para você ser aprovado. Vai ter uma lista dos documentos. O que não vai estar lá
é como esses documentos devem ser feitos, qual que é a qualidade deles, quais são os hacks para você se destacar nesse processo. É como, reforço, uma aplicação para uma universidade pública no Brasil. Vai estar lá escrito, você vai ter que fazer 2 redações e fazer uma prova de 4 horas, o Enem. Só que no site nunca vai estar escrito e muito menos explicando como que é a redação ideal, como que é a redação perfeita. A mesma coisa lá fora. Talvez a universidade que você for aplicar esteja escrito, precisa enviar 3 redações. Só que ele não vai falar como que essas redações têm que ser feitas, etc. E aí que é a importância de você ter uma preparação com antecedência para quando chegar essa hora, você ter a documentação correta. Arrumou toda essa documentação, você vai colocar num formulário que se chama application, beleza? Formulário de aplicação. Enviou esse formulário antes da data de deadline, estou te passando passo a passo, então vai anotando aí tudo que você vai precisar fazer. A universidade vai analisar e até 3 meses eles vão te dar uma resposta. Eles podem te dar uma negativa, foi reprovado, pode te dar uma aprovação, parabéns, você foi aprovado, e podem te dar uma aprovação com bolsa parcial, parabéns, você foi aprovado, só que você não se preparou do jeito certo, então passou em 5% de bolsa, 10%, e agora vai ter que pagar os outros 90% do seu bolso. Ou, se você foi um bom aluno M60, se preparou bem, você vai ter uma bolsa bacana, 50%, 70%. Se você foi um aluno extraordinário do M60, bolsa de 100% e até uma bolsa full ride, que é a bolsa de 100% mais benefícios, como um apartamento, como um visto, como passagem aérea e diversas outras situações. Repare que não tem a ver se você é pobre, se você é rico, se você é jovem, se você é velho, se você é formado, se você abandonou 5 faculdades, se você se formou com supletivo, ou se você reprovou no ensino médio, se você reprovou 5 anos no ensino fundamental, se você só tirou nota ruim ou só tirou nota boa, ninguém tá nem aí com isso. Eu sei que no Brasil a galera julga, mas lá fora, pô, país desenvolvido, os caras estão preocupados com coisas muito mais relevantes que é o que você tem aqui dentro para oferecer. É a sua alma que eles vão avaliar, percebe? E quando você se prepara bem, a galera gosta de você e eles vão te dar uma bolsa bacana relacionada à preparação, não essas coisas superficiais como idade, altura, peso, cor de pele, se o cabelo é liso, é crespo, é ondulado, se é do Brasil, pô, ninguém tá nem aí com esses detalhes, beleza? Chegando esse e-mail, você vai ter um período de resposta para dizer se você aceita a bolsa ou se você aceita a aprovação da universidade, ou se você rejeita. E se você passou em várias instituições, obviamente você vai escolher apenas uma, aquela que te ofereceu mais bolsas ou aquela que você achou mais interessante, e aí você vai enviar o e-mail de resposta para fazer a sua matrícula. Assinando a sua matrícula, a universidade vai pagar um advogado de imigração, que eles vão fazer todo o processo de visto para você, toda a documentação, toda a burocracia, e vai chegar na sua casa uma carta com toda a sua documentação. Chegou essa carta na sua casa, você vai para o consulado do país, seja Portugal, França, Itália, Inglaterra, Japão, Austrália, Nova Zelândia, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Canadá, e aí você vai aplicar para o seu visto de estudante. Basicamente existem 2 vistos, o visto que você só pode estudar e o visto que você pode estudar e ainda trabalhar no país para ganhar em dólar, para ganhar em euro. Reforço, se você quer entrar nessa jornada, consigo te ajudar dentro da escola preparatória M60, até te instruindo em como tirar esse visto do jeito certo. Vai lá, se você for para um país como Estados Unidos, esse visto vai ter 2 etapas. A etapa número 1 é que você vai para tirar suas digitais e tirar uma foto de você, e a etapa número 2 em que você vai fazer uma entrevista e aí ele vai te fazer algumas perguntas. Por que você vai para o país? Ah, vou para estudar. Quanto tempo você vai ficar? Daí você vai mostrar o que está no documento. Ah, vou chegar no dia tal e vou sair daqui a 4 anos quando eu me formar, e responder ali algumas dúvidas básicas. Se você fez tudo certo, seu visto vai ser aprovado. Se você fez alguma coisa errada, seu visto vai ser negado. Repare que só tem visto negado quem aplica errado. Quem aplica tudo certo sempre vai ter o visto aprovado. Fez tudo isso, aí é a hora de, se você passou numa bolsa bacana, pega o voucher da universidade ou o dinheiro que eles depositaram na sua conta, compra a passagem aérea, reserva seu apartamento e já era. Só se programar para viajar e sair do Brasil. E o legal é que as boas universidades, aconteceu isso comigo, tá? Eu cheguei no exterior, eu passei numa bolsa full ride, né, em 2013, quando eu comecei, antes de Harvard, eu fui pesquisador em Harvard, peguei uma bolsa 100% no MIT, fui para Stanford, fui para Oxford, mas a minha primeira bolsa de estudos nos Estados Unidos foi tão legal que quando eu cheguei no aeroporto, e óbvio, né, eu nem era fluente em inglês e não precisa ser, acho que vocês repararam pelo vídeo, nenhuma bolsa de estudos do planeta pede fluência, eu estava meio perdido ainda, não sabia como conversar e tal, estava meio me adaptando, era a minha primeira viagem de avião da minha vida, e o legal é que a partir do momento que eu saí ali, peguei minha malinha, saí, cara, já tinha uma galera da universidade me esperando, me colocaram dentro de um ônibus,
a galera com o tradutor, Matheus Tomoto, você? Opa, sou eu, tal, me colocaram dentro do ônibus, me levaram para a universidade e ainda me fizeram um tour, ó, aqui é onde você vai morar, aqui você tem 3 restaurantes para você escolher, você pode ir em qualquer um deles, tomar café da manhã, almoço e janta, aqui é a sala recreativa, tinha um pianão lá, eu gosto de música para tocar, tinha mesa de ping-pong, tinha um monte de coisa, aqui é onde as aulas acontecem, se você quiser conversar com algum professor, eles ficam ali, e aí eles me apresentaram todo esse mundo mágico internacional. Então as boas instituições vão até te ajudar na locomoção e nessa recepção, porque às vezes a gente fica meio nervoso, meio ansioso, é um outro país, é uma aventura diferente e tal. Então fica ligado nisso e reforço. Por isso que faz sentido a gente se preparar tanto para pegar essas boas bolsas. Se você não pegou uma boa bolsa, você vai ter que pagar a sua logística, e se você pegou uma bolsa parcial, por exemplo, 10%, porque você fez tudo de qualquer jeito, só com coisa da internet aí, chat GPT, etc., que infelizmente não tem informação sobre esse assunto, aí se você passou numa bolsa de 10%, você vai ter que bancar do seu bolso os outros 90%, e você mesmo pode entrar no site das instituições e ver o quanto que eles estão cobrando. Por exemplo, a Universidade de Harvard, eles cobram $80 mil por ano, e aí você faz a conta aí de quanto que dá $80 mil. Se você passou numa bolsa de 10%, você vai receber 10% de $80 mil de desconto. Ou seja, você vai receber $8 mil de desconto, 80 mil menos 8 mil, você vai pagar $72 mil para estudar lá. E esse é um dos motivos que eu sempre falo para vocês. Se esforça na sua preparação, que vai valer a pena. O valor que você vai economizar é infinitamente maior. Só de você passar numa bolsa de 100%, é como se você tivesse ganhado $80 mil. Passou numa full ride, então, vai até sobrar dinheiro e vai cair dinheiro na sua conta para você comprar passagem e um monte de coisa. Então, compensa esse esforço com antecedência e feito do jeito certo. E chegando no exterior, como você é um estrangeiro, você vai ter um advisor, uma pessoa para cuidar de você, e sempre que você quiser conversar, tá triste, tá depressivo, tá com saudade da família, ou quer trabalhar, quer estagiar, quer fazer alguma coisa, você pode conversar com o advisor, que ele te ajuda nesse processo. Inclusive, meu advisor era super legal, ele até me ajudou a conquistar um trabalho na época que eu estava na faculdade, que eu ganhava $50 por hora. Imagina só. Depois vocês fazem a conta aí, quanto que dá $50 por hora se você trabalhar aí meio período, umas 6 horinhas por dia, quanto que dá esse negócio no mês aí em reais? E como eu não gastava nada, né, porque eu morava de graça, comia de graça, etc., deixei tudo na minha conta lá e depois eu converti para real quando eu fui voltar para o Brasil. Imagina alguns anos fazendo isso daí, depois vocês fazem a conta e me fala aí se vale a pena. Além de estudar de graça, ainda fiz uma bolada, uma grana muito bacana quando eu estava lá. Quando você faz as coisas do jeito certo, você tem os melhores benefícios. E depois que você se forma, só para a gente finalizar o nosso passo a passo, sabe o que acontece? Sua profissão está validada lá. Você já ouviu falar de brasileiro que sai do Brasil e pega os piores trabalhos? O cara vai trabalhar para limpar a bunda de nenê, de babá, para lavar prato em restaurante, para limpar casa, limpar vaso, carregar pedra em obra, ser pedreiro, etc. Isso nunca vai acontecer com quem aplica certo. Por quê? Se você fez o processo certo, seja utilizando o Enem, pegando ali 0,1% das bolsas, ou fazendo um preparatório bacana que fez você pegar várias bolsas de estudos, as melhores bolsas de estudos, quando você se formar, independente do caminho, sua profissão vai estar validada lá. Seja lá qual for, medicina, engenharia, direito, seja lá o que você quer estudar, veterinária, museologia, porque vale para todas as áreas. Nenhuma faculdade vai ter preconceito. Aqui não aceitamos tal coisa. Nossa, se você entrar no site da instituição e tem o programa que você quer fazer, e aí você vai aplicar para ele, com certeza vai ter bolsa para aquilo. É só você aplicar corretamente, beleza, fez o programa, se formou, sua profissão está validada naquele país, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, onde você quiser. E aí, você pode exercer ela legalmente. E olha que interessante, se você fizesse a faculdade no Brasil e depois quisesse trabalhar fora, você não conseguiria. E aí você teria um gasto de 80 a 150 mil reais para pagar um órgão regulatório para transferir a validação do seu diploma brasileiro para um outro país. E nesse caso você não precisou, porque automaticamente, se você passou numa bolsa 100%, você conseguiu não só estudar, não só uma formação internacional, como também validar a sua profissão fora, e você pode trabalhar na sua área pelo tempo que você quiser. Depois de 3 a 5 anos trabalhando no país na sua área, você pode até pedir uma cidadania ou uma residência permanente, que nos Estados Unidos se chama Green Card. Se você nunca mais quiser voltar para o Brasil, você não precisa mais voltar. E se você quiser, mesmo assim, você vai estar feito, porque no Brasil a galera valoriza muito formações internacionais e, obviamente, você só vai conseguir os melhores trabalhos. Só para você ter ideia, tem aluno meu que se formou em filosofia, uma área que ninguém dá nada no Brasil. Depois, veja aí, quanto que essa galera ganha? R$1.000 por mês? 2.000, 3.000? Está ganhando mais de 6.500 euros por mês na Europa, simplesmente porque fez o processo certo. E aí, obviamente, todo esse esforço, toda essa preparação sempre compensa. Quem faz certo, quem se prepara, quem se sacrifica, quem estuda, quem bota energia nisso,
vai colher os melhores frutos. Quem cria desculpa, quem se vitimiza, quem espera tudo cair do céu, minha mãe, meu pai, meu professor, se você não botar energia pro seu futuro agora, esquece, ninguém mais vai botar. Então é sua responsabilidade. Talvez essa seja a nossa maior responsabilidade, inclusive. Cuidar dos nossos sonhos, plantar hoje aquilo que a gente vai colher daqui a 1, 2, 3, 5, 10, 20 anos. E isso só depende de você e das suas atitudes. Se você aprendeu pelo menos uma coisa diferente nesse vídeo, deixa um joinha e se inscreve aqui no canal para continuar aprendendo comigo sobre como sair do Brasil através de bolsa de estudos. E se você precisa de mais ajuda, eu tenho um método chamado Método M60 que te prepara para sair do Brasil utilizando essas bolsas de estudos em qualquer país do mundo, em qualquer área, em qualquer idade, contanto que você seja uma pessoa minimamente esforçada e queira de fato mudar de vida. Além disso, se você fizer o seu pré-cadastro aqui nessa turma, você recebe acesso à nossa inteligência artificial para te ajudar na aplicação, correção de documentação, de redação, de currículo, etc. E ainda mais de 40 horas de mentoria comigo, além de mais 60 horas de mentorias e dinâmicas com a minha equipe especializada em preparação de brasileiros que querem conquistar o mundo com o Enem ou principalmente sem o Enem, porque daí a gente abrange muito mais e pega muito mais bolsas. Beijo do Sensei, um grande abraço, até a próxima, valeu!